Olá, eu acho que esse tema é tão importante que eu até falo pouco dele aqui. Você deve ouvir poucas pessoas falarem sobre isso também, mas ele é fundamental na nossa vida, né? Hoje em dia se fala muito de gratidão e esse seria um tema plus para aqueles que são sobreviventes da gratidão, que conseguem aplicar a gratidão. Existe um nível acima, né, de ser grato, que é o saber celebrar. Saber celebrar tudo, né? A vida, suas conquistas, o fôlego de vida, você poder acordar, a sua saúde, né? Não tem limites para o que você pode celebrar. Na verdade, aquilo que você celebra demonstra muito daquilo que você valoriza, né? Eu celebro muito desde que meus filhos nasceram a saúde deles. Não tem um dia que eu pare para agradecer ou para orar que eu não lembre o fato dos meus filhos terem muita saúde. Até um dos motivos deles serem bem agitados, bem enérgicos, né? Como dizem por aí, crianças saudáveis. Eles são bem crianças mesmo, né? De brincar muito, de correr muito, de se agitar. E eu fico feliz, porque eu lembro que é um pedido que eu sempre fiz a Deus e sempre continuo fazendo, né? Deles terem muita saúde. E é um motivo de se celebrar. Mas existem muitos motivos da gente celebrar. E o mais interessante é que você tendo filhos, você começa a perceber se você tem celebrado num nível suficiente na sua vida. Porque se você não celebrar, raramente seus filhos vão celebrar algo. Ou seja, se você não der valor a algo, se você não destacar algo, se você não destacar uma conquista da família como sendo algo especial, poxa, vamos comemorar esse almoço, é muito especial, tá todo mundo reunido. Nossa, a gente ter ido nessa praia é muito especial, vamos celebrar. Poxa, essa conquista nossa da nossa família é algo muito especial. E se você for lembrar na sua memória, eu lembrei recentemente, né? Quem faz esse movimento da celebração e quem ensina a gratidão aos filhos são os pais. Eu me recordo que meu pai em algum determinado momento da vida trocou de carro. E eu lembro que esse carro tinha muitas coisas diferentes, que para nós seria legal. Ele tinha ar-condicionado, ele tinha algumas áreas internas diferentes e tudo mais. Isso há muitos anos atrás, né? Acho que quase 30 anos atrás. Só que eu lembro, né, dos meus pais chegando em casa, meu pai chegando com o carro, e aí eles pedindo pra gente ir na garagem pra gente poder ver o carro, ver todos os benefícios que o carro novo tinha. E o quanto a gente estava avançando, né, tendo aquele carro do que a gente tinha antes. E eu lembro desse dia como um dia muito feliz, que eu lembro de eu e minha irmã, assim, sentando no carro, querendo dirigir o carro, fingindo que estava dirigindo. E meu pai e minha mãe explicando as coisas que tinham, o porta-mala é grande, dá pra gente viajar. Eu lembro perfeitamente dessas falas, né? Tem ar-condicionado, num dia quente a gente pode ficar confortável. Isso me marcou, eu não lembro quantos anos eu tinha. E eu não lembro exatamente que carro era, mas eu acho que era um Vectra ou um Monza, né? Quem é da casa de 80 vai saber. E era um passo bem grande que meu pai deu. E ele tava ali compartilhando a vitória com a gente. E essa vitória passou a ser minha, porque ela foi compartilhada. Então eu me senti também vitoriosa. E como é bom nós termos pessoas que celebram. E quando eu comecei a fazer essa palavra, eu lembrei dessa questão, né, dos meus pais, do quanto eu lembro dessa aquisição da nossa família como uma vitória que foi celebrada. Mas aí me fez lembrar também que poucas pessoas têm celebrado nos últimos tempos por conta de uma questão quase que de caráter e que a sociedade está sofrendo, que é a falta de terem pessoas torcendo pelo nosso bem. Eu sinto que, em geral, as pessoas sentem que quando elas conquistam algo na vida, se elas celebrarem, para as pessoas vai parecer que ela é metida, que ela é orgulhosa, que ela está querendo se achar, se mostrar. E esse movimento, porque de fato realmente muitas pessoas vão pensar isso, tem feito com que as pessoas não celebrem mais tanto. Se você reparar, as pessoas não estão celebrando conquistas.
E às vezes, para os filhos, as conquistas estão passando batido. E aí, às vezes, você tem uma conquista grande na sua família e você não para um pouco para explicar essa conquista para os seus filhos. E eu já fiz até alguns episódios de crianças que estão passando por um momento muito bom em suas vidas, né, com conquistas dos seus pais, que nós sabemos, mas como elas não entenderam essa conquista, elas viram como restrição, porque por conta de uma conquista não vão poder viajar para fora, não vão poder fazer uma viagem. Mas a conquista é muito maior do que isso, mas o que ficou gravado para elas é que não vou poder viajar. E elas não conseguiram ver o valor da conquista que a família e elas também junto estavam tendo. E isso me fez pensar nesse tema. Você vê que é um tema que não é tão simples, ele é um tema complexo que é pouco falado. Mas a minha fala aqui é de que eu acredito que ainda assim vale muito, sim, celebrarmos. Porque se o erro está no olhar de quem olha, né, de achar tantas coisas ruins, por outro lado, o mundo precisa de bons testemunhos, o mundo precisa saber de milagres, o mundo precisa ver que existem sonhos sendo realizados, para que muitas pessoas que estão desistindo voltem, se animem e também creiam, né, que algo na vida delas sobrenatural pode acontecer. Porque, poxa, isso é vibrar em abundância. Eu vejo que uma pessoa conquistou, meu pensamento deveria ser, poxa, se ela conquistou, então eu também posso conquistar. Que bom, isso me deu um ânimo, me deu um gás. O problema é que o mundo está tão escasso hoje, a mente das pessoas está tão escassa. Existe um livro que explica até sobre isso, chama Manifest. 7 passos para uma vida, né? Para você manifestar a vida que você deseja. E quando eu li esse livro, foi a primeira vez que eu entendi isso. Existe quem vibra na abundância, que é como eu falei, a pessoa olha e fala, poxa, se fulano conseguiu, isso me anima a conquistar também. Mas, infelizmente, existe um grande universo de pessoas que estão vibrando na escassez. Elas se sentem escassas, e não é porque elas sejam ou não, talvez elas nem sejam escassas. Mas elas olham para elas e para a vida delas como escassa. E quando alguém conquista algo, elas pensam, se ele conquistou, vai ter menos para mim conquistar. Ou se ele conquistou, eu olho que eu não conquistei e eu fico triste. Tudo depende do teu olhar e daquilo que você carrega dentro, né? A palavra de Deus fala na Bíblia que a boca fala do que o coração está cheio. E aí você pode pensar, poxa, se tem saído da minha boca comentários que não são tão bons, então é porque eu tenho que rever meu coração, o que tem entrado no meu coração, que eu tenho permitido entrar sentimentos egoístas, sentimentos de orgulho, sentimentos de inveja. Quais são os sentimentos que estão dentro do meu coração para que eu não possa mais celebrar a vitória de uma pessoa? E eu pensava sobre isso porque eu quero ensinar meus filhos a celebrarem. E eu sei que eles podem ser, talvez, mal compreendidos pelo mundo quando eles comentarem as vitórias que eles vão vivenciar e colher em família. Mas mesmo assim eu não posso desistir de proporcionar isso para eles. Eles precisam ter consciência quando a gente dá um passo de evolução, quando a gente dá um passo de crescimento. Porque se eu não mostrar, eles não vão enxergar. E aí a vida para eles não vai ter esses momentos de conquistas que também pertencem a eles, né? Por serem nossos filhos, serem da nossa família. Então fique atento a essa questão. Será que você tem vibrado na abundância ou na escassez? É muito fácil perceber. Basta você ver a vitória de alguém. Como você se sente. Eu desejo que você faça um excelente dia.